Tudo certo, pode falar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 41, verso 10 e 13. Abriram todos? Então, Tem aqui, a maioria deve estar aberto. Pode ler. esse versículo, ele me acompanha. E ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Pode ser que eu esteja falando nesse momento para uma pessoa que está indecisa em relação a uma decisão que precisa tomar, ou precisa se batizar e precisa tomar essa decisão e está com medo. Mas Deus está nos dizendo que é para nós não temermos, porque Ele está sempre ao nosso lado. Não é para nós nos espantarmos, nem nos assombrarmos, porque Ele nos toma pela mão direita e Ele diz: não temas, que eu te ajudo. E foi esse versículo, aliás, esses, né, que são dois, que me deu assim força para galgar até hoje na caminhada cristã. Não é fácil, mas nós sabemos que temos um Deus, o Deus do impossível, que pode todas as coisas. Vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu morava em São Paulo, no Parque São Lucas, e meu pai era uma pessoa assim muito católica, uma pessoa assim muito temente a Deus. E a minha mãe tinha sido até filha de Maria. E todos os domingos ele ia para a igreja, não importava se estivesse fazendo sol, calor ou chovendo. Era ritual dele ir para a igreja domingo. Interessante que as missas às vezes começavam às 7 horas e terminavam às 8. E às 8 horas iniciava novamente a mesma missa. Mas ele assistia a mesma missa, acredito que até meio-dia, porque ele só chegava em casa meio-dia. Então, ele era uma pessoa assim muito, posso dizer até fanática para a igreja. E ele não aceitava assim muita, assim, que outra religião, a não ser a católica, adentrasse na nossa casa. E eu era obrigada muitas vezes a ir para a igreja católica, participava das procissões, né? Mas aquilo não me comovia em nada. Então, eu não acreditava muito no padre, nas coisas que ali eram comentadas. E certa vez, né, mudou para perto da minha casa uma senhora, né, uma família, né? E nós fizemos amizade. Ela morava assim de frente da minha casa. E ela começou a me convidar para participar das historinhas bíblicas que ela contava. E eu ia e eu gostava muito, porque era aqueles. Ela tinha tipo uma vitrola, né? Uma coisa bem antiga. E ela colocava ali tipo um LP, naquela época era um LP. E ali ela ali se passava várias histórias bíblicas, né? A história de Maria e José, a história de Jacó e outras histórias. Nascimento de Jesus. E eu ficava assim, esperando, ansiosa, o momento dela contar a história e de ouvir aquela história, né? E com o tempo eu fui me apegando assim à família. Ela tinha uma filha chamada Lucila,
que se tornou muito amiga minha, quase que uma irmã. E aos poucos ela dizia para mim assim: "Ah, vamos, estudar lição comigo?". Eu nem sabia que era lição. E eu lembro que a primeira história que nós lemos juntas na lição do juvenil foi a história de Jacó e Esaú. E eu fiquei assim muito intrigada, gostei muito daquela história e queria ver mais, né. Aí falei para ela que eu gostava bastante. E como os pais dela, eles eram o zelador da igreja, né, aí ela falou: "Ai, vamos comigo lá, você me ajuda a limpar a igreja, você fica lá comigo". Então eu ia sempre com ela para a igreja, até que um dia ela falou: "Ai, vamos de sábado também". E eu comecei a ir com ela para a igreja de sábado. E eu era louca para ter uma Bíblia, mas jamais eu ia poder pedir dinheiro para o meu pai, porque ele era totalmente contra, como que ele ia dar dinheiro para eu comprar uma Bíblia, né. E ela disse assim: "Quem decorar mais versículos bíblicos vai ganhar essa Bíblia". E eu lembro que era uma de capa vermelha e eu ficava só olhando, admirando e querendo tê-la, né, nas minhas mãos. Até que eu consegui decorar o maior número possível de versículos, né, e eu ganhei. Eu fiquei tão feliz, mas só que eu não podia mostrar para o meu pai. Eu peguei e coloquei embaixo do meu colchão. E um certo dia, não sei o que aconteceu, que a cama lá quebrou. E ele foi arrumar e ele encontrou essa Bíblia. Quando eu cheguei em casa, ela estava no lixo. E eu fiquei, assim, desesperada, porque ela estava, assim, com a capa toda estragada já, né. Mas mesmo assim dava para eu usar. Mas a outra vez ele pegou e não teve jeito, ele rasgou toda e eu fiquei, assim, desesperada. Aí eu tinha que partir para mudança de vida. Aí eu tomava café, deixei de tomar o café, mas aí meus pais meu pai, aliás, né, ele que era, né, o líder da casa, ele só comprava gordura de porco, porque ele queria que fizesse a comida com gordura de porco, porque ele sabia que eu não ia comer. E então o inimigo trabalhou com ele, assim, arduamente para realmente para eu não tomar a decisão para sair da igreja. Então, o que que eu fazia? Ele trabalhava em 3 períodos, e eu acho que era das 6 às 14 da tarde, das 14 às 22, né, e eu só podia ir na igreja no momento que ele estava das 6 às 14, porque quando ele chegava à noite, que ele estava, da não, eu podia só ir para a igreja quando ele estava das 14 às 22, porque dava tempo de eu chegar em casa. E se eu não chegasse no horário, lógico que eu ia levar uma surra, né. Inclusive eu precisei me batizar escondido dele, foi, assim, uma luta terrível que eu passei. Eu não gosto nem de, assim, de lembrar, toda vez que eu me lembro, eu me emociono. Como que Deus é perfeito, ele já tem os planos dele traçado, e muitas vezes a gente precisa só confiar e deixar ele fazer o resto. E passou um tempo, a minha mãe veio a falecer, ficou um tempo doente, e eu sempre pensava assim comigo, eh como que eu vou fazer para sair de casa, para ir para a igreja? Eu não vou conseguir. Aí me falaram que tinha o colégio, o IASP, que era o ideal eu ir para o colégio para conseguir, né, seguir certinho, a igreja, tá, a religião, ir para ser adventista. E eu mandava todos o ano, eu mandava cartas. E aí eles falavam que infelizmente, né, tinha uma demanda muito grande de alunos pedindo bolsa, né, para ser industriário, que infelizmente
eles não iam poder me atender naquele momento, mas que eu continuasse tentando. Aí teve um dia que eu estava tão desesperada, eu me lembro como se fosse hoje. Acho que eu não orei. Eu derramei a minha alma ao Senhor em oração, como Ana fez quando ela era estéril, né? E eu falei, Senhor, se o Senhor não fizer algo por mim, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu acho que eu chorei tanto ali. Eu lembro, era uma cozinha pequena, eu me agarrei às portas e falei. Eu estava assim, sabe quando você está desesperada, você não vê solução. Mas quando eu me levantei, eu estava mais calma. E eu imaginava, por que que Deus não me atende? Aí mudou para a nossa igreja, aliás, a pessoa se converteu, uma irmã, e ela falou se eu não queria fazer trabalho missionário com ela, eu não era batizada ainda. E mesmo sem ser batizada, eu comecei a andar com ela, fazer trabalho missionário. E um dia ela ficou sabendo da minha vida, e ela falou assim, por que que você não vai para o colégio? Aí eu disse para ela, mas é o que eu mais quero, mas eu já tentei tantas vezes e eu não consegui. E aí ela falou assim para mim, mas como não conseguiu? Sabe quem eu sou? Eu falei, não, eu sou cunhada da Maurinda. E a Maurinda era uma pessoa muito influente dentro do colégio. Aí ela falou assim, eu vou ver o que eu posso fazer por você. Aí eu lembro que nós estávamos no mês de agosto. E ela falou assim, conversei com a Maurinda, e a Maurinda, né, ela era uma solteirona que morava com outras professoras, que eram solteiras também, dentro do IASP. Ela falou que é para você ir para a casa dela, ficar lá, enquanto isso você vai cozinhando, fazendo as coisas que ela precisa, e depois ela vai pedir uma bolsa para você, para o pastor Tércio, que no momento ele era o diretor interno do colégio. Aí eu fui para a casa dela, escondida do meu pai, e eu fui num ônibus, meu pai foi no outro atrás de mim. Aí quando eu cheguei lá no colégio, já estava na casa da Maurinda, tal, a Maurinda conversou com ele, não deixou, né, que ele me levasse embora. E quando foi chegando assim no final do ano, ela falou assim: "Olha, o pastor Tércio vai vir almoçar aqui no sábado. Faça uma comida aí bem gostosa porque eu vou convidá-lo para vir aqui e eu vou aproveitar e vou falar para você, vou falar a respeito da bolsa, porque tem muitas pessoas. E eu peguei, fiz a comida tal, e ela conversou com ele e foi muito interessante. Deus fez algo assim extraordinário. Eu estava já dentro do colégio, morando na casa lá nos fundos, e só precisei de pegar minhas roupas, elas me ajudando, e ir para o internato, ali dentro mesmo. Aí, quando eu cheguei lá no internato, eu pensei, e agora? Como que eu vou fazer para custear, né, a minha vida aqui dentro, para comprar sabonete, para comprar creme dental, para sobreviver, para cuidar de mim, para comprar material, para comprar uniforme. E aí aconteceu algo muito lindo. Uma moça chegou para mim e falou: "Olha, se você quiser, como industriária, você pode lavar roupa para rapazes, né? Que eles não querem mandar a roupa para a lavanderia e você lava a roupa para eles, você recebe o seu dinheiro e você consegue custear, né? Ter a sua vida. Você não vai pagar o internato. Mas você vai precisar de sabonete, vai precisar de todas as coisas, inclusive tênis, roupa, tal, né, uniforme. E foi interessante que eu fui só pegando pessoas para lavar roupa. Chegou uma época que eu estava com 6 rapazes lavando roupa. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim, meu Deus, como que eu consegui lavar roupa para 6 rapazes? Como eu era industriária, eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde. E muitas vezes
quando o pessoal estava acordando, eu estava lá estudando na madrugada, estava subindo as escadas para ir tomar banho, para ir para o colégio. Muitas vezes eu passei a noite em claro, estudando, porque durante o dia eu não tinha tempo. Mas o mais interessante foi que eu consegui assim, ter mais dinheiro até mais do que os alunos regulares que estavam ali dentro do colégio. E depois que eu saí do colégio, aconteceu também a coisa mais miraculosa. Como eu tinha preenchido uma ficha, né, para ser chamada para trabalhar em escolas adventistas, e eu não tinha sido chamada ainda. Então, eu resolvi ir para comportagem. Na comportagem, eu fui sem nenhum centavo, sem dinheiro, praticamente com o dinheiro da passagem. Quando eu cheguei ali, eu precisava me alimentar, eu precisava comer. Então, eu vendia as revistas, né, para me alimentar. E interessante que eles diziam, olha, às 12 horas e às 18 horas, a oferta que você faz é a oferta do anjo. E eu lembro um dia que eu fiz uma oferta às 12 horas. Pela manhã não tinha conseguido vender nada, eu estava com uma fome, tinha andado muito. E aí eu estava conversando com uma senhora, a mulher falou assim, eu gostei muito da sua revista, mas infelizmente eu não tenho dinheiro, eu gostaria tanto de comprar. E eu olhei no relógio, era 12 horas. Aí eu falei, Senhor, agora o trabalho é seu. Aí saiu de um outro canto, não sei de onde, uma mulher, e ela olhou nas minhas mãos, eu acho que estava com umas 4 revistas, e falou, nossa, a revista de saúde era essa revista que eu estava procurando faz tempo. E ela comprou 12 horas aquela revista e eu realmente pude me alimentar. Eu fui muito bem na comportagem, mas Deus ele tinha um projeto melhor para mim. Dali, uma outra líder, ela me convidou, né, porque eu estava em Brasília comportando, se eu não queria ir para Goiânia comportar. Aí, como eu não tinha recebido chamada ainda, eu peguei e fui. Fui para Goiânia. Aí, quando eu cheguei lá, já tinha vendido bastante, mas eu não tinha entregado ainda, né? Aí, um dia, uma amiga minha, ela chamava Eli Narciso, ela tinha ligado para a associação e estava conversando com o departamental. Aí eu perguntei para ela com quem ela estava conversando. Ela falou com o departamental. E eu perguntei o que era. Ela falou: é assim, é para negócio de escola, tal. Eu peguei o telefone de uma ligação que eu não tinha feito e falei com ele. Aí ele disse para mim: olha, você tem que estar aqui amanhã cedo. E eu estava em Goiás. Aí me levaram, porque, né, porque eu estava numa casa, né, na comportagem. Aí um rapaz pegou uma moto e me levou até a rodoviária, mais de 1 hora. Cheguei na rodoviária tarde, toda empoeirada, sem saber se tinha ônibus ou não. Mas no outro dia cedo eu estava na associação. Aí eles me enviaram para a escola de Sertãozinho. Eu trabalhei ali durante 3 anos e depois de 3 anos eu fui transferida para Piracicaba. Em Piracicaba eu trabalhei 22 anos em sala de aula e 9 na coordenação. Foram assim muitas lutas, muitas dificuldades, mas Deus sempre esteve à frente. Até que um dia falaram para mim, olha, você precisa fazer faculdade e tal. Aí eu falei assim, tá. Comecei a fazer letras, mas por causa da sexta, do sábado, aí eu parei, e aí eu fui para Tatuí para fazer faculdade de pedagogia. E eles tinham um ônibus, né, que era alugado, e esse ônibus levava a gente todos os dias para faculdades. A gente saía de Piracicaba e ia todos os dias para Tatuí.
E aconteceu uma coisa assim que eu nunca vou esquecer na minha vida. E durante todo o tempo que eu viver, eu vou dar esse testemunho. Toda sexta-feira eu não ia. E a faculdade ali era por módulos, né? E chegava final de semestre, as pessoas que pagavam o ônibus ou já tinha passado e não tinha ficado em DP, elas não queriam ir mais. Aí eu vi o comentário no ônibus que o ônibus não ia mais sair de Piracicaba para ir para Tatuí, porque já tinha encerrado, né, toda a aula tal. Só que eu, como não ia na sexta-feira, precisava fazer as provas e eu estava meio pensativa. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora? E aí o motorista do ônibus chegou para mim e disse, Judite, o que está acontecendo com você? Você está quieta, você sempre brincalhona, né? Aí eu contei para ele e ele disse para mim, você não vai perder sua prova, porque eu vou vir com ônibus e vou levar você. Aí no outro dia, aliás, na segunda-feira, ele chegou com aquele ônibus de 50 lugares, parou na frente do prédio e eu entrei dentro daquele ônibus e eu pensava, meu Deus, como você faz as coisas perfeitas? Eu sozinha com esse motorista e ele se dispôs a vir me buscar para me levar para a faculdade, ficar lá me esperando, sem que ele não tinha necessidade de ir mais. E eu fui para aquela faculdade, tinha estudado bastante e era estatística e era matriz. E tinha que decorar umas fórmulas, né? E eu sabia aquelas fórmulas na ponta da língua, né? Aí quando eu cheguei na sala, ali tinha alunos que estavam em DP, alunos que tinham faltado no dia de prova e alunos adventistas, né, que não ia na sexta-feira. Então a sala estava lotada. Quando eu peguei a prova, eu esqueci a fórmula. E sem aquela fórmula, não tinha condições de fazer nenhum exercício. Porque todo exercício ele estava relacionado àquela fórmula. E eu fiquei com aquela prova e eu tentava, e eu não conseguia me lembrar. As pessoas foram saindo da sala e tinha minhas amigas, que eram um grupo de professoras. Uma saiu, pegou um papelzinho com a fórmula e jogou embaixo da carteira. Falou, Tite, ficava lá da porta. E eu pensei assim, bom, todo esse tempo eu dei o testemunho, não vim de sexta, agora eu vou colar? Não vou fazer isso. E o professor ali olhando para mim, e quando eu olhei na sala não tinha mais ninguém. Isso já era umas 9 horas e a prova era até às 10, 9 e pouca. Aí eu peguei, fui lá, coloquei só o meu nome na prova e entreguei para ele. Falei, professor, olha, eu não me lembro a fórmula. Eu poderia colar. Você pode ver aqui embaixo da minha carteira, está cheio de papeizinhos que me passaram cola. Mas eu não vou fazer isso, eu sou adventista do sétimo dia, eu nunca vim na sua aula, sempre eu faço as provas. E contei para ele toda a história. Eu falei, a única coisa que eu posso fazer é devolver essa prova apenas com o meu nome. Quando eu falei isso, ele pegou a prova na mão, ficou olhando, e eu já estava pronta para sair. Ele foi lá, pegou um giz, colocou a fórmula no quadro e disse para mim assim, resolve isso? Eu falei para ele, e como? E eu fui, né, fiz a prova rapidinho, porque eu sabia tudo, mas parece que Deus fez que eu esquecesse, porque Ele queria que eu desse, de repente, o testemunho para aquele professor, né? E, e eu fiquei com aquilo na mente, pensando como que Deus é bom para a gente, como que Ele já tem a solução. E Ele diz assim, se você me honrar, que está em 1 Samuel 18, 14, né? Deus honra, né, aqueles que o honram, né?
e eu pude ali testemunhar e honrar o nome de Deus. Eu poderia contar vários testemunhos, né? E ali dentro do colégio adventista, eu procurei sempre fazer o meu melhor e todas as programações que eu fazia, eu procurava sempre colocar Deus em primeiro lugar. E as programações saíam muito bem feitas, principalmente programa de feira de ciência, feira cultural, né? E os pais gostavam muito. E eu pensava assim, nossa, foi porque Deus esteve à frente. Quando eu ia olhar, que eu ia ler, que eu ia ver todo o trabalho, as professoras como tinham feito bem feito, né? Toda aquela programação, eu falava assim, não foi eu, foi Deus. A gente chamava as professoras e ali a gente orava, agradecia a Deus, e eu sempre falava para as professoras, olha, faça o seu melhor, que aquilo que faltar, Deus vai completar. E realmente Deus completa aquilo que falta em nós, porque nós não somos perfeitos, mas Deus olha para a gente, não como você é no momento, mas como você poderia ser se você entregasse a sua vida nas mãos dele totalmente. Deus, ele tem bênçãos incomparáveis para dar para cada um de nós, principalmente bênçãos espirituais. Quando você pede bênçãos espirituais, pede para a salvação, para a conversão de uma pessoa, você pode ter certeza que Deus não se esquece disso. Mas as coisas acontecem, né? Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque eu acho muito importante a gente falar para as pessoas a respeito de Jesus, porque a igreja, ela é um corpo, e não é só o pastor que é obrigado a fazer o trabalho missionário. Todos nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus e levar pessoas até Cristo. E você só faz isso se você tiver plena convicção de que você foi salvo pela graça e que essa graça tem que ser estendida para outras pessoas. Não importa se é uma igreja pequena, se é uma igreja grande, principalmente se for um número reduzido. Deus está ali também, trabalhando. A Ellen White fala que muitas pessoas poderiam fazer muito para Deus, mas infelizmente estão nas igrejas esquentando o banco, esperando o pastor, a esposa do pastor, um ancião, né, o diretor do trabalho missionário fazer o trabalho, sendo que esse trabalho é para todos. Todos nós, se estivermos conectados com Deus, temos que levar pessoas para Cristo. Mas você pode dizer assim: ah, mas eu não tenho capacidade. Ah, eu não sei falar. Ah, eu não sei ler direito. Então a gente coloca vários obstáculos. Mas Deus diz assim, lá em Josué 1:9, não te mandei eu ser forte e corajoso, né? Então Deus está dizendo, eu que te mandei. A obra não é sua, a obra é minha. Você é apenas um instrumento em minhas mãos. Faça a sua parte. Coloque o pé na água, né? Vá pelo milagre, vá pela fé. E o resto você pode deixar que eu completo. Então, nós temos que fazer a nossa parte, estarmos envolvidos o tempo todo com a obra de Deus. Pode ser que ele esteja falando agora
para uma pessoa que precisa se batizar, tomar a decisão e está aí com medo. Você sabia que Deus tem projetos, que tem planos para vocês? E principalmente para aquela pessoa que se batiza, Deus e o Espírito Santo já começa a trabalhar para aquela pessoa alcançar outras almas para Ele. O que nós não podemos ficar numa igreja é ali inerte, parados, estagnados, como se nada tivesse acontecendo. Jesus, gente, ele está voltando. Está voltando. E o que ele requer de nós é que levemos a palavra dele para outras pessoas, para os nossos vizinhos, para todas as pessoas que a gente entrar em contato. Nós somos responsáveis por essas pessoas. A mesma graça que foi outorgada a nós, Deus quer dar para outra pessoa. E ele colocou para nós, né, essa responsabilidade, porque ele poderia ter mandado anjos aqui na terra para fazer o trabalho, e eles fariam em um segundo. Mas ele deu esse privilégio para cada um de nós, ajudarmos na seara. E quão gostoso vai ser lá no céu poder ver pessoas que aqui na terra você levou até aos pés de Jesus. Então, vamos fazer a nossa parte e deixar nas mãos de Deus esse trabalho, porque o trabalho não é nosso. Se eu fosse contar experiências aqui, eu ficaria a noite inteira contando. Aqui no livro Evangelismo diz assim: a obra de Deus, não nossa. Ora, aí está justamente o que precisamos compreender, que ela não é nossa obra, mas a obra de Deus, e que somos simples instrumento em suas mãos para realizá-la. Precisamos buscar ao Senhor de todo o coração, e o Senhor trabalhará em nosso favor. Olha, gente, que lindo! A gente só precisa buscar ao Senhor de todo o coração, com o desejo realmente de fazer a sua obra. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer muitas maravilhas através de você. Não importa se você é novo, se você já é de mais idade. Deus está chamando pessoas para trabalhar na sua seara. Deus está chamando você para fazer o seu trabalho. Sabia que Jesus já poderia, aqui no livro Evangelismo, diz que já era para nós estarmos na Canaã celestial. Nós só não estamos porque nós estamos parados, porque a obra ainda não foi terminada. E aqui diz assim, na página 694, diz assim: houvesse o desígnio de Deus sido cumprido por seu povo em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, e Cristo haveria antes disso de ter vindo à terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas à cidade de Deus. Olha que interessante. Sei que se o povo de Deus houvesse mantido viva a ligação com ele, se lhe houvesse obedecido a palavra, estariam hoje na Canaã celestial. Está vendo? Nós estamos aqui ainda porque nós não estamos fazendo o trabalho. Simplesmente estamos brincando de ser adventista do sétimo dia. Carregar esse nome é uma responsabilidade muito grande, porque nós somos chamados reparadores de brechas. Nós precisamos levar para essas pessoas a verdade do Evangelho, falar sobre o sábado que foi mudado, falar sobre a alimentação saudável, falar sobre a importância de cuidar do nosso corpo. Você que está aí do outro lado, o que você está fazendo
para Deus? Qual tem sido o seu trabalho? Às vezes você diz, eu não sei fazer isso, eu não posso fazer isso. Mas você pode ser simpático, você pode entregar um folheto, você pode visitar um asilo, você pode visitar um órfão, você pode visitar um doente, e você pode ter... Você tem N oportunidades. Se você ainda não começou o seu trabalho, fale com Deus. Peça para Ele alargar o seu horizonte, o seu território. E você pode ter certeza que Deus vai fazer o melhor. Se há uma oração que Deus atende prontamente, é a oração que a gente faz em prol de uma pessoa que a gente quer ver lá na Canaã celestial. Então, o que eu peço para vocês é: não fique dormindo, não brinque de ser adventista, mas trabalhe para Jesus, porque Ele está voltando. Ellen White diz: ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ele está voltando. E quem sabe Ele não tenha voltado por causa de mim ou por causa de cada um de vocês que estão aí. Então, que nós possamos, gente, nos preparar, falar para as pessoas sobre Jesus, né? A nossa lição da escola sabatina mesmo diz, né? O nosso testemunho é a melhor coisa que nós temos para falar sobre Jesus, porque às vezes o seu testemunho, a sua vida, é a única Bíblia que uma pessoa vai ter para ler. Então, que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um de vocês. Que vocês hoje tomem a decisão de, se ainda não levou ninguém para Cristo, se não movimentou essa cidade ainda com a palavra de Deus, que vocês possam fazer isso. Ajudar o pastor, porque muitas vezes o pastor tem que trabalhar, às vezes sozinho, correr de um lado para o outro. Mas se todos se dispuserem a fazer a sua parte, não vai ficar pesado para ninguém. E Deus vai prover tudo aquilo que nós precisamos. E Ele vai entrar ali com providência naquele momento e tudo vai dar certo. Né? Então, que o Espírito Santo possa habitar na nossa vida, no nosso coração, para que possamos ser diferentes, né? E termos Cristo junto conosco. E o que nós precisamos é o que está em Salmos 37, 5. Eu gostaria que alguém lesse Salmos 37, 5. Alguém pode ler? Salmos 37, 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, entregue sua vida nas mãos de Deus e o mais ele fará. Agora, muitas vezes a gente lê esse versículo, só pensamos no o mais ele fará. Mas o início do versículo diz: entrega o seu caminho ao Senhor. O que é entregar o caminho ao Senhor? É deixar Ele dirigir os nossos costumes, a nossa vida, é perguntar para Ele sobre tudo que nós vamos fazer. E aí, não tem como dar errado. Quando você coloca Deus à frente de tudo, é Ele que batalha por você. Então, saiba disso. Se você não ganhou nenhuma alma para Cristo, faça um propósito. Às vezes o esposo, ou a esposa, ou o primo, ou o cunhado, ou amigo do lado, converse com Deus. Porque, olha, eu poderia contar muitas experiências de pessoas que eu orei e vi essas pessoas se batizando. Eu comecei a dar estudo para uma senhora e com uma amiga minha chamada Rose. Aí passou um tempo, né? A gente achava assim, ela nunca vai se batizar, nossa. Mas aí eu não desanimei.
Aí continuei orando por ela e pelo filho que tinha saído da igreja. E sábado retrasado, eu tive a oportunidade de ir ao CAP e ver essa mulher se batizando junto com o filho. E parece que Deus queria que eu visse ali e também em casa. Porque quando eu cheguei e fui pegar meu iPad, eu não sei aonde que eu passei o dedo, que eu vi que eu tinha colocado vários nomes. E eu tinha colocado assim, Meire e Rafael, conversão. E naquele momento, quando eu vi aquilo, que foi em março, que eu estava desde março que eu estava orando, eu chorei. Eu falei, olha como que Deus, né, atende às orações da gente. Muitas vezes você olha para uma pessoa, acha que nunca aquele ser vai entregar a vida para Deus. Humanamente falando, era impossível aquela mulher entregar a vida para Deus. Mas aconteceu e aquela mulher ali, ela entregou a vida para Deus. E o mais interessante, sabe como que essa mulher, ela foi para a igreja e foi um sábado que eu estava no ponto do ônibus, eu não consegui pegar o ônibus, todos os ônibus passavam cheio. E eu falei assim, só me resta ir para o CAP. Quando eu cheguei lá, o filho dessa mulher estava no computador e essa mulher chegou a primeira vez que ela foi à igreja e ela estava ali sentada. E a lição da escola sabatina estava falando sobre o juízo. E eu olhei para aquela mulher e percebi que ela não estava entendendo muita coisa. Aí eu perguntei para ela, você está entendendo? Ela falou, é meio confuso, né? Eu falei, você quer ir numa sala à parte comigo? Eu te dou um estudo separado. Aí eu fui numa sala à parte e ela falou que ela tinha curiosidade sobre o sábado. E o primeiro estudo que eu dei para ela, na sala ali da igreja, lá, né, do CAP, foi da sala da escola, né, foi sobre o sábado. E eu tive o privilégio de ver essa mulher se batizando. Então, o nosso Deus, ele não falha. O que ele está precisando não é de pessoas habilitadas, mas de pessoas que estejam disponíveis para ser usada por ele. Então, deixe ser usada por Jesus e você vai ver. Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Amém. Então, que Deus possa abençoar cada um. Não sei se eu contribuí de alguma forma. Tem várias Demais. Tem várias pessoas, Bruna, que eu convidei, estão dizendo que não estão conseguindo entrar. Olha, eu acho que é a Adriana que está aqui. Eu acho que é a Adriana que é amiga sua. Não sei se A Lucila não Sou conseguiu. eu, estou aqui, Ju. é, Conseguindo, gente. porque a outra Adriana que eu conheço deve estar na igreja. Elias eu também não conheço. Eu acho que Eliasi é amiga minha. tá aí também. É Sou a a Milena Adriana do aqui de Giovanni, está no Piracicaba. YouTube também. Um monte de gente diz que não está conseguindo entrar. Puxa, eu esqueci de te mandar o link do YouTube, né, Judite? Que aí fica mais fácil para o pessoal entrar. Mas, Judite, agradeço de coração o seu testemunho. Eu creio que o inimigo não queria que você desse testemunho. Vai ter da dificuldade aqui, né, com a tecnologia. Mas conseguimos ouvir perfeitamente sua voz, graças a Deus. Eu tenho, assim, gente, muita, sim, admiração pela Judite. Judite, quantos anos que você tem? 63. Gente, ela tem 63, mas tem um espírito, assim, de 20. Ela tem um ânimo, uma energia que é impressionante. Parece que está falando com um jovem. Ela, sim, quem conhece, que vocês não estão conseguindo ver a Judite, mas ela é uma pessoa, assim, incrível, de muita energia, muita sabedoria. Um pouco antes de eu me casar, passei por alguns problemas pessoais. Eu tenho certeza que ela orou muito por mim, sabe? Uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque orou demais por mim. E foi minha madrinha de casamento. Eu conheço a Judite eu acho que faz quase 3 anos. E nesse pouco tempo já tem muita história que a Judite, já conheço muitas histórias. Ela contou apenas a história da conversão dela, e vocês viram, né? Tamanha dificuldade, como Deus deu força para ela, jovenzinha, né? Enfrentar tantas dificuldades e até hoje firme, né? Nos caminhos de Deus. Então, que nem Interessante. Dona Lourdes deu também testemunho semana passada, retrasada. A gente viu assim
As dificuldades, gente, são imensas para servirmos ao Senhor, são imensas. Mas nosso Deus é maior do que as dificuldades para servi-lo, não é verdade? Interessante, Bruna, que eu me batizei e depois saí correndo da igreja. Não tinha ninguém ali. Você vê, eu não tenho foto, eu acho que eu nem lembro o dia que eu me batizei. Você tem que ver até na associação, porque foi um batismo escondido, foi uma loucura. Mas Deus tem, assim, me preservado e continuado comigo. Se eu for contar assim, a minha vida praticamente ela é um milagre, né? Sim. Outro dia, vamos ver se a gente consegue funcionar a câmera para os irmãos conhecerem, né? E você contar outra de suas histórias, outros testemunhos que, gente, o gente tem muita história, assim, impressionante. Eu lembro que eu já dormi muitas vezes na casa da Judite, ela contando história até quase madrugada, até tarde da noite. É muita história, assim, de milagre, de conversão. Gente, eu fico, assim, vendo as pessoas, elas querem ter uma vida emocionante, uma vida de aventura, os jovens, principalmente. Coloque esse serviço de Deus para você ver. Vai estar cheio de aventura na sua vida, tenho certeza. Judite é colecionadora de histórias. Quem serve a Deus sempre tem histórias. Judite, eu gostaria que você finalizasse esse culto com uma oração, por favor. Tá bom. Pai Santo que habita na altura celestial, queremos te agradecer, Senhor, pela dádiva da vida, pela sua proteção, pela maneira carinhosa, Senhor, que conduz a cada vida, pelo poder do Espírito Santo que está sempre na nossa vida. Queremos te rogar agora que o Senhor esteja presente nessa cidade, ajudando o pastor Rael, a Bruna, e outras pessoas também, para que possam levar a mensagem, Senhor, às pessoas que não conhecem. Não é fácil esse trabalho para nós, mas para Deus, ele já tem a equação pronta, já tem tudo certo, já tem as pessoas certas para ouvir essa mensagem e se entregar a Ti. Então, Senhor, quero aproveitar e pedir por essa lista de pessoas que o pastor Rael enviou, para que o Senhor vá à frente, tirando todos os impedimentos e que essas pessoas possam tomar a decisão de te servir e de te honrar. Também pedimos em prol das igrejas, dos grupos ali aí estabelecidos, que as pessoas possam tomar a decisão, Senhor, de entregar verdadeiramente a vida em tuas mãos e fazer o trabalho que o Senhor pede de cada um de nós. E se no momento eles sentirem medo, eles possam se lembrar de Isaías 41:10, que o Senhor diz para nós não temermos, porque o Senhor vai à frente e faz todo o trabalho. O que nós precisamos é estarmos disponíveis para fazer a obra, sermos apenas colaboradores seus. Fique, Senhor, com essa igreja, nos dê a paz e que o Espírito Santo reine nos nossos corações, fazendo assim uma mudança radical na nossa vida, para que possamos enxergar, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta, que precisam ouvir a sua voz e que muitas vezes estamos estagnados, parados, acomodados na nossa zona de conforto e esquecemos que o Senhor está voltando e da nossa responsabilidade como adventista do sétimo dia de levar essa mensagem avante. Cubra-nos, Senhor, com teu amor, com a tua proteção, nos dê uma boa noite e manifesta na nossa vida, derramando sobre cada pessoa o poder do Espírito Santo. É o que te rogamos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Judite. Obrigada a todos os irmãos que ficaram até agora conosco. Último recado, sexta-feira a gente vai ter uma vigília online, vai ser algo bem curto, tá? A gente vai começar às 7 horas da noite. A gente vai dedicar
essas horas para estarmos em oração. Vigília, propósito é oração, né? Porque a gente vai iniciar um trabalho missionário grande até novembro, né? Junto com o pastor Anderson e o pastor Raelto. Então, nós queremos, primeiramente, que Deus abra os caminhos, né? Porque sem Ele nada podemos fazer. Então, em breve a gente vai mandar o link do Zoom para a nossa vigília, para estarmos em oração, 7 horas da noite, sexta-feira. Tá, ok? Então, boa noite a todos os irmãos, boa noite, pessoal do YouTube. Fiquem com Deus. Boa noite, Judite. Boa noite. Até mais. Encerrando aqui.